Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Vossa Excelência, senhora ministra presidente Rosa Weber, cumprimento a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, cumprimento o eminente relator, ministro Dias Toffoli, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros aqui presentes e que estão presentes virtualmente. Cumprimento as senhoras advogadas, senhores advogados, o senhor advogado, que estiveram na tribuna. Cumprimento as senhoras e senhores, e aqui na pessoa da doutora Carmen Lília. Senhora presidente, no texto bíblico há uma passagem muito conhecida, na qual uma mulher seria apedrejada em praça pública sob acusação de adultério. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. O feminicídio somente não ocorreu porque Jesus interveio. Mas se o assassinato da mulher ocorresse, aqueles homens certamente não seriam acusados criminalmente. Pelo contrário, seriam considerados dignos, possivelmente até sairiam para comemorar terem feito justiça. É lamentável que, passados 2 milênios do episódio bíblico, ainda seja objeto de debate do tema o feminicídio, por motivo de cumprimento, ou melhor dizendo, por motivo de descumprimento do dever recíproco de fidelidade entre os cônjuges ou de lealdade entre companheiros. Na escala de valores, a vida humana sagrada, mormente a da mulher, não há de ceder diante da invocada ofensa à honra de quem quer que seja. Conquanto a tese da legítima defesa da honra, por muito tempo, haja sido utilizada como recurso argumentativo por homens acusados de crimes contra a vida de mulheres, o ordenamento jurídico não abarca a possibilidade da sua invocação válida. Em 1940, o Código Penal anterior previa como hipótese não excludente da imputabilidade penal, vale dizer, da culpabilidade, a prática do crime sob influência de emoção ou paixão. Essa regra segue vigente no artigo 28, inciso 1. No âmbito das excludentes de licitude, não se depara com a previsão legal da denominada legítima defesa da honra, e os que advogam data vênia pela sua utilização sustentam que estaria abarcada ou alcançada na figura da legítima defesa, instituto previsto para a situação em que alguém, abro aspas, usando moderadamente dos meios necessários, repele agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outro, e fecho aspas. A própria definição legal de legítima defesa exclui a possibilidade de que a categoria a que tratamos aqui alcance a honra do indivíduo. Atentar contra a vida de uma pessoa que supostamente lesionar a honra de alguém não tem utilidade para repelir a suposta lesão de forma tão desproporcional e que constitui gravidade pela conduta lesiva à vida de terceiro, ainda que cônjuge, companheira ou de qualquer natureza da vida da mulher nas suas múltiplas dimensões. A honra, atributo pessoal, íntimo e subjetivo, encontra meios jurídicos válidos, não para ser somente defendida e também evitada a sua lesão, mas para ser eventualmente reparado em momento futuro. Tecnicamente, é imprópria a acomodação da tese da defesa da honra nas normas penais que disciplinam a legítima defesa. Nos termos do artigo 25 do Código Penal, repito, entre aspas, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injustamente a agressão atual iminente a direito seu ou de outro, e fecho aspas. A conduta de matar alguém em defesa da honra não traz em si o uso moderado de meios necessários para repelir injustamente a agressão a direito seu ou de outro, como exigido pela norma penal. Primeiro, porque não há direito objeto de agressão injusta. Segundo, porque não há uso de meio moderado. Nas escorreitas palavras do eminente ministro Dias Toffoli, ora relator, proferida em decisão cautelar, abro aspas, aquele que pratica o feminicídio ou usa de violência,
justificativa de reprimir um adultério, não está a se defender, mas a atacar uma mulher de forma desproporcional, de forma covarde e criminosa, fecho aspas. Tal como ainda referido por Sua Excelência, a tese da legítima defesa da honra é um recurso argumentativo, retórico, odioso, desumano e cruel, utilizado para tentar legitimar juridicamente feminicídio ou agressões contra a mulher, fazendo-a responsável pela violência que ela tem sido infligido. E aqui abro aspas para dizer que no Conselho Nacional do Ministério Público temos um programa nacional em defesa da vítima, e essa vítima, de regra, é mulher. E o lema é: a vítima não tem culpa. Repito isso aqui nesse parêntese e agradeço a atenção. A tese da legítima defesa da honra viola os princípios constitucionais da conquista da pessoa humana, da conquista da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e à igualdade de gênero, no aparato nacional e internacional de proteção da vida. Sobreleva a preocupação com a efetiva garantia da integridade e da conquista da mulher, mediante a prevenção e repressão de qualquer tipo de violência, inclusive da que se pretende justificar em nome de uma suposta legítima defesa da honra. Reparo que o próprio tema, legítima defesa da honra, especialmente para destinar-se este nome a um feminicídio, atenta semanticamente contra o processo civilizatório. Há de se lembrar que o artigo 226, parágrafo 8º da Lei Maior, prevê como dever do Estado assegurar assistência à família na pessoa de cada um dos que integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. E a Lei Maria da Penha, de seu turno, foi editada neste contexto, para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, fecho aspas, promovendo alterações nos códigos penal, de processo penal e na lei de execução da pena, abro aspas, inclusive mediante a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, no âmbito internacional. Antes mesmo da promulgação da Constituição de 88, o Brasil anuiu a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, datada de 79, elaborado pela ONU. Também a Convenção Interamericana, internalizada pelo Decreto 1973, de 96, prevê uma gama de direitos às mulheres e deveres ao Estado. Assim é que nenhuma tentativa de justificar o assassinato de mulheres, com benefício a seus algozes, mormente sob a alegativa de defesa da honra, haverá de ser tolerada, sob pena de afronta imediata a preceitos constitucionais da máxima obediência, garantindo-se para a perpetuação da impunidade crimes de natureza hediondo, com um número alarmante de mortes já aqui anunciado da tribuna. A ordem jurídica nos conduz em direção oposta, pois seria inócuo refutar a tese da legítima defesa da honra se, no campo prático, de algum modo, admitisse persistir o quadro de absolvição de feminicidas, justificado, entre aspas, por supostas barreiras processuais consentidas pelo Estado e que impeçam a sua anulação. Quanto ao tribunal do júri, importa compatibilizar o reconhecimento da inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra com os princípios da plenitude de defesa como o princípio constitucional essencial do júri e da soberania dos vereditos, bem como com a previsão de possibilidade de absolvição do acusado com fundamento no quesito genérico do artigo 483, 3 do Código de Processo Penal. Ao ver da Procuradoria-Geral da República, é compatível com o princípio da plenitude de defesa no júri proibir que a tese seja suscitada como argumento de defesa do acusado, mesmo sem exposição explícita, mas com força para induzir os jurados à sua consideração. Aqui faço esta observação, porque há várias formas de induzir o corpo de jurados a uma ideia de legítima defesa da honra que não seja diretamente suscitada. Tampouco cabe sua utilização direta ou passiva nas fases pré-processual, processual ou durante o julgamento perante o júri. Na hipótese de descumprimento da vedação,
abro aspas, caracterizada estará a nulidade da prova, do ato processual ou, caso não obstada pelo presidente do júri, dos debates por ocasião da sessão do júri, fecho aspas, como assentado no deciso, e o instrumento válido para a arguição da nulidade será, então, a interposição da apelação previsto no artigo 593, inciso 3A, alineado, do Código de Processo Penal. Quanto à questão genérica, prevista no artigo 483, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, não se permite a absolvição com base na tese da legítima defesa da honra, pois a conduta não configura excludente de ilicitude ou causa dirimente. A discussão, portanto, esbarra naquela que é objeto do ARE 1.225.185, submetido à sistemática da repercussão geral, em que se decidirá sobre a validade da anulação das decisões absolutórias do júri, exigidas no quesito genérico, quando do julgamento em sede de tribunal de segundo grau, tendo-se como parâmetro a soberania dos vereditos. Manifestei-me naqueles autos do ARE, pelo cabimento da apelação interposta pela acusação contra eventual julgamento que acolha a tese da legítima defesa da honra. Isso em resposta ao quesito genérico, por contrariar a prova dos autos, por entendê-la compatível, o recurso, com o sistema geral de impugnação das decisões do Tribunal Popular, além de constitucionalmente adequado, isso à guisa de que não afronta a autoridade do júri a previsão de apelo por manifesta contrariedade à prova dos autos na hipótese de absolvição pelo quesito genérico, porque, em regra, não há deliberação que possa ficar imune ao controle jurisdicional. O princípio da soberania dos vereditos encontra-se integrado a um conjunto de normas e direitos fundamentais, sendo com ele a revisão judicial em hipótese em que uma desses direitos seja ou possa ser desrespeitada, desde que preservada, nesse reexame, a competência do júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A partir da compreensão do que é constitucional, o sistema recursal contra decisões do júri, ainda que embasadas no quesito genérico do artigo genérico, transpõe-se para um posicionamento adotado na discussão desses presentes autos, o que leva aqui a defendermos a inconstitucionalidade da sua alegação. Logo, arguir na esfera do júri a tese da legítima defesa, de forma direta ou indireta, passiva, ou com suposta certeza fundada, decorrente do contexto do julgamento, na sua consideração implícita com impacto sobre a decisão absolutória dos jurados, mostra-se conducente à cassação do julgado sob fundamento de que a manifestação é contrária à prova dos autos. Em tais hipóteses, a absolvição sem suporte dos autos, com demonstração de que pode ter sido embasada na tese inconstitucional, justificando que a acusação se valha de recurso com previsão legal e vigente para que o órgão técnico possa confirmar ou afastar a suspeita, pode implicar também na nulidade do júri em razão do vício que se inquina de inconstitucional. No caso de confirmação, valida-se a conclusão de novo julgamento pelo júri. Entendo, data vênia, que a hipótese demanda a intervenção dessa Suprema Corte para assentar em interpretação constitucional dos artigos 23, inciso 2, e 25 caput, parágrafo único do Código Penal, assim também dos artigos 65 e 483 do parágrafo 2º do Código de Processo Penal. 1. Que é inconstitucional e não está alcançado pelo Instituto da Legítima Defesa a tese da legítima defesa da honra, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, especialmente na proteção à vida, à integridade e da igualdade de gênero, que é vedado à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utiliza, direto ou indiretamente, a tese da legítima defesa da honra ou qualquer argumento que induza à tese nas fases pré-processual ou processual penal, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento, com base no artigo 593, inciso 3, alínea A do Código de Processo Penal. Terceiro, que é válido interpor apelação do julgamento do júri,
que absolve o acusado do crime de feminicídio, com base no quesito genérico do artigo 483, parágrafo 2º do CPP, quando provada a materialidade e a autoria do crime, fundamentado o recurso no artigo 593, inciso 3, a linha D do CPP, por manifesta contrariedade à prova dos autos. Assim, senhora presidente, o Procurador-Geral da República, nesta oportunidade, manifesta-se pela procedência dos pedidos, a fim de que seja conferida interpretação conforme a Constituição aos dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, objetos desta ação de descumprimento de preceito fundamental, nos termos antes indicados. Por fim, é preciso que não esqueçamos que, na melhor hermenêutica constitucional produzida pela doutrina alemã, a realidade constitucional deve ser adequada à Constituição jurídica. E, com as lições eternas que compõem o nosso processo civilizatório, podemos dizer que um bem nunca se perde e quem ama não mata. Muito obrigado, senhora presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhoras advogadas e advogados.